Torranenses, leitores do Pedra no Chinelo, cidadãos do mundo em geral. Permitam-me, antes de mais, que vos saúde cordialmente. Dirijo-me a todos vós, pela primeira vez, por este meio, na sequência dos acontecimentos que determinaram a interrupção da ligação à internet do Polo do Torrão da Biblioteca Municipal, na sequência de decisão extemporânea e unilateral do Sr. Presidente da Junta de Freguesia do Torrão e das suas posteriores declarações que se revestem de extrema gravidade, as quais não podem deixar de ser por mim repudiadas de forma veemente e deixadas sem resposta. O teor das acusações é de tal forma grave e atentatório que não exige de mim apenas uma resposta por escrito, mas sim de viva voz. Antes de mais, cabe-me explicar em linhas gerais o sucedido para que todos vós compreendeis o que está aqui em causa. No dia 3 de dezembro, perto da hora de encerramento do Polo do Torrão da Biblioteca Municipal, pelas 19 horas para ser mais específico, o Sr. Presidente da Junta veio ter com a funcionária e, sem apelo nem agravo, depois de a ter informado que já tinha ligado para os responsáveis da Câmara Municipal a dar conta do que ia fazer, nomeadamente a chefe de gabinete do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Alcácer do Sal, desligou o router e levou-o consigo. Embora a biblioteca seja municipal, só o computador do funcionário tem internet do município. Os restantes computadores fixos do espaço, bem como os portáteis dos particulares que a partir dali acedem, têm a internet sim, mas neste caso da Junta de Freguesia do Torrão. É isso mesmo que todos vós escutastes. O mesmo espaço tem duas contas de internet, uma da Câmara Municipal de Alcácer do Sal e outra da Junta de Freguesia do Torrão. No dia 4 de dezembro, por volta das 10 da manhã, hora de abertura da biblioteca, ficaram bem evidentes as marcas e as consequências devastadoras da decisão unilateral do Sr. Presidente da Junta. A funcionária iniciou neste dia férias e um outro funcionário está a substituí-lo. Quando os computadores foram ligados, como se previa, não havia ligação à internet. Os resultados são evidentes e bons de ver. O funcionário andava à nora, passa a expressão, sem saber o que se passava, porque, entretanto, não foi informado de rigorosamente nenhuma destas manobras. Ora, mais do que o Paulo Solon, houve muitas outras pessoas a procurarem a biblioteca para irem à internet, sendo que, entretanto, o espaço ficou sem ligação, isto enquanto o referido funcionário faz o que lhe compete, isto é, reporta uma situação anómala e, acrescento eu, surreal, para os seus superiores. Entretanto, já toda a gente em Alcácer do Sal sabia do sucedido e estava tudo paralisado, com uns à espera dos outros, numa situação altamente comprometedora. Estando eu no referido espaço, este, o Sr. Presidente da Junta, entrou biblioteca dentro, extremamente nervoso e quase fora de si, a avisar que a internet é da Junta e que, como, e passo a citar, aquele senhor que está ali usa a internet que é da Junta para dizer mal, fim de citação, pois então a internet da Junta acabou na biblioteca e a Câmara Municipal, se quiser, que põe internet, pois ele não permitirá que a internet da Junta seja usada para isso e que se eu, um município que paga impostos e tem tantos direitos como os demais, se quiser, que vá para cá. Como se não bastasse, e na sequência da denúncia pública, que posteriormente fiz no Pedra no Chinelo, o Sr. Presidente Virgílio Silva usou a página oficial da Junta para responder, no sentido de me acusar a mim, pela situação entretanto criada por si, e é esta situação concreta que se reveste de enorme gravidade e merece da minha parte a seguinte resposta. Sr. Presidente, dirijo-me agora a si em particular para lhe dizer que o senhor agiu de má fé e de forma politicamente baixa. Para quem não sabe, o Sr. Presidente da Junta de Freguesia do Torrão, num ato
de pura cobardia política, em que deixa bem explícita a sua fraqueza e temor, bloqueou-me o acesso já há algum tempo, impedindo-me deste modo de aceder ao Facebook da Junta de Freguesia do Torrão, de forma a que eu, o munícipe com iguais direitos e deveres aos demais, estou privado de aceder a uma página oficial de um órgão de poder local, que se quer pública e acessível a todos, sem que nada o justificasse, pois nunca da minha parte houve qualquer comentário menos próprio ou ofensivo ali proferido. Tirando partido desta situação, Virgílio Silva usa sistematicamente a referida página para ali fazer a sua campanha suja de baixa política e desferir golpes baixos, julgando que não tendo eu acesso ao referido espaço e, consequentemente, não podendo ter conhecimento do que ali se escreve, e como tal, ficando impedido de usar o meu legítimo direito de resposta, dessa forma faça passar para a opinião pública que o meu silêncio é apenas comprometedor, porque sem argumentos, e, já lá diz o povo, quem cala, consente. Engana-se, Sr. Presidente, pois eu sei em tempo real tudo o que ali é escrito e comentado, pois o ciberespaço poucos constrangimentos permite, especialmente para quem ele sabe mover. Sr. Presidente, sei bem que o senhor procura desesperadamente a sua sobrevivência política. E como tal, eu compreendo o seu profundo estado de desespero, nervosismo e mesmo frustração, pois Vossa Excelência tem plena consciência da sua fraqueza e incapacidade política, e pior, o senhor tem plena consciência que falhou, que está a meio do seu mandato, sem que nada de palpável e substancial se lhe possa atribuir, e que os torranenses, e em especial todos aqueles que têm sido depositaram confiança, já se perceberam que o senhor lidera um executivo fantoche, sem vontade política própria, e que estão profundamente desiludidos consigo, porque o senhor os tem vindo a defraudar sucessivamente ao longo do tempo, e é pelos seus eleitores, visto cada vez mais e com uma preocupante intensidade que vai crescendo a olhos vistos como um logro e uma fraude política ilimitada, pelo que procura a todo o custo criar truques de ilusionismo baratos, de forma a desviar a atenção da opinião pública ou, como se diz na gíria, procurando tirar areia aos olhos dos cidadãos. O senhor é pródigo, já se percebeu, apenas em criar propaganda vazia e sem conteúdo, e em enganar constantemente os torranenses. Mas não pense que cria de ânimo leve mais uma ilusão, neste caso uma ilusão maquiavélica, ao pretender fazer passar a todo o custo a ideia de que se a biblioteca do Torrão ficou privada de internet, a responsabilidade apenas ao Paulo Lance deve, e a ele deve ser imputada. Não pense que com uma cachadada vai matar facilmente dois coelhos. Isto é, por um lado obter dividendos políticos e por outro lado liquidar-nos socialmente, tentando fazer do Paulo Selão um terrorista social, procurando acicatar e acirrar os ânimos dos torranenses sobre ele, fazendo crer e espalhando junto dos utilizadores que a responsabilidade destes terem ficado sem internet na biblioteca é minha, e mandando-os inclusive vir falar comigo e tirar satisfações junto de mim, como eu já tive oportunidade de saber. Permita-me que lhe diga que esse é um jogo perigoso, com elevado potencial para sair fora de controle, pelo que, para além das responsabilidades políticas, daí poderão advir ainda responsabilidades criminais, se algo de grave, entretanto, se passar. Responsabilizo aqui e agora por algo que me possa vir a acontecer no seguimento desta, a todos os tipos, lamentável situação. Não, Sr. Presidente, que não haja ilusões nem equívocos. Eu não lhe vou permitir que o senhor lance o odioso da questão para cima da minha pessoa. Só há um e apenas um responsável. E esse responsável tem nome. Chama-se Virgílio Manuel da Silva e é Vossa Excelência. Só o senhor, e apenas o senhor, tem que responder por ela. Politicamente é certo, mas também perante todos os cidadãos
da freguesia do Torrão e, em particular, os utentes da biblioteca, que a partir dali acedem à internet e que o senhor, com a sua decisão ilegítima, extemporânea, unilateral e revestida de enorme prepotência, prejudicou e que ficaram reféns daquilo que se pode considerar apenas e só um mero capricho seu. A decisão levada a cabo por si, Sr. Presidente da Junta de Freguesia do Torrão, é uma decisão estritamente política e unipessoal, que o vincula a si e apenas a si, e a mais ninguém, senão a si. Por favor, chega de embustes. Repito, por favor, chega de embustes. O senhor vive na ilusão, como a grande maioria dos eleitos, que é dono e senhor da verdade absoluta e que a sua imagem é impoluta. Mas é verdade. E se pensa que esta tentativa de me condicionar e até no limite de me desacreditar e assassinar socialmente vai ser bem sucedida, desengane-se. É a sua imagem que, convenhamos, está cada vez mais nas ruas da amargura que está em jogo e que irá sair ainda mais borrada deste lamentável episódio, e é isso que terá a oportunidade de ver em grande plano já em 2017, onde aí sim terá o ensejo de ver se os torranenses concordam com esta sua forma tortuosa e manhosa de fazer política. Não venha depois quando cair na real, cair na tentação de arranjar bodes expiatórios e culpados no Paulo, no Manel, na Maria, no blog, nos passarinhos, no tempo e por aí fora. Aliás, os torranenses já lhe mostraram a si e aos seus companhões de route um claríssimo cartão amarelo nas eleições do passado dia 4 de outubro. Não se iluda. Ninguém votou apenas nas legislativas, votaram-se nas legislativas, mas a olhar para os autárquicos e para a política autárquica. Esta decisão, que fique bem claro mais uma vez, por si tomada e que apenas a si vinculam, é uma decisão revestida de enorme gravidade, pois foi uma decisão unilateral do Presidente da Junta. Certo que a internet é da Junta de Freguesia, não pode o Sr. Presidente de forma unilateral e de forma repentina tomar uma decisão desta natureza. A Junta de Freguesia do Torrão, como qualquer titular coletivo ou individual, tem o direito de rescindir o contrato com a operadora e acabar com a internet. O que não pode é ser assim. O que não pode é ser assim. Certamente há um protocolo entre a Junta de Freguesia do Torrão e a Câmara Municipal de Alcácer do Sal. Ora, esse protocolo vai ser rasgado assim de forma intempestiva e unilateral? Pior. Pior. Então o Sr. Presidente toma uma decisão unilateral sem ouvir os restantes membros do seu Executivo? Não tem uma decisão destas que ser primeiro discutida em reunião de junta e no limite na Assembleia de Freguesia para depois ser posta em prática? Não tem primeiro que se informar a devido tempo à Câmara Municipal para que a transição seja feita de forma pouco atribulada e sem criar constrangimentos? O Sr. Presidente da Junta tomou a decisão política e unilateral de acabar com a internet no espaço da Biblioteca Municipal do Torrão de uma forma tal que agora toda uma população fica prejudicada e refém desta situação? O senhor tem mostrado ao longo do seu mandato que convive mal com a democracia e tem revelado sucessivos tiques autoritários, uma vontade indomável de querer ser uma espécie de DDT, isto é, dono disto tudo cá do sítio, e tem encarnado uma postura, talvez para tentar esconder a sua e do seu executivo fantoche, extrema fragilidade política, cujo mote bem poderia ser l'état c'est moi, ou, melhor dito, la junte c'est moi. Esquece, contudo, Vossa Excelência, um pequeno pormenor. Não estamos no século XVII nem no século XXI. E se ainda não se percebeu, ou não informaram, vivemos em Portugal, um país europeu, onde vigora um Estado de Direito, e não um desses regimes exóticos, como, por exemplo, a República Democrática e Popular da Coreia, vulgo Coreia do Norte. Senhor Presidente da Junta de Freguesia do Torrão, vamos ser sérios e honestos. O que o incomodou profundamente e o deixou em enorme desespero não foram as declarações ditas
ofensivas e atentatórias. O que de veras o incomodou foi a alusão ao facto de eu ter referido que, enquanto os responsáveis da Junta de Freguesia das Alcáceras e da Câmara Municipal de Viana do Alentejo, entre outras individualidades, terem ido à Namíbia passear graças aos chocalhos, mas que ainda assim trouxeram um galardão no bolso, uma oportunidade para a economia local e terem levado o nome da Freguesia das Alcáceras a todo o mundo, outros vão passear apenas para a sua satisfação pessoal. É porventura mentira que sempre que haja algo que se passa na freguesia do Torrão, que a notícia seja sempre dada, omitindo o nome da freguesia e reduzindo esta a simples arredores de Alcácer ou zona de Alcácer? O que é que o senhor fez para inverter esta situação? Por acaso já lavrou algum protesto junto à comunicação social, sempre que assim se refere a esta freguesia? Explique isso. Os torranenses merecem uma explicação da sua parte. Mas explique também qual a prestação e o contributo que os autarcas do Torrão tiveram e deram no Congresso da ANAF, que se realizou nos Açores, e de passagem explique já agora o que é para si temporário. Mas, por favor, não refira o nome da Junta de Freguesia. Não foi a Junta de Freguesia que retirou temporariamente a internet da biblioteca, mas o senhor. Ó Sr. Presidente, Vossa Excelência não é, como já tive a oportunidade de referir, a Junta de Freguesia, nem tem legitimidade política, nem de espécie alguma, para agir unilateralmente e por impulso. Para se autodenominar Junta de Freguesia. O seu cargo é tão só de Presidente da Junta de Freguesia, que é coisa bem diversa. Se aceita uma modesta sugestão, por favor, vá ler a lei autárquica. Mas, esquecendo agora essa questão, e voltando à questão que importa, ainda assim não seja tão subjetivo. Diga lá o que é para si, temporariamente. Já agora sem acento no A, como facilmente poderá constatar, se consultar um bom dicionário da língua portuguesa. Uma semana? Um mês? Um semestre? Um ano? Ou até ao fim do mandato? Eu acedo à internet sem precisar de ir apenas e só à biblioteca do Torrão. Já outros utentes, apenas e só, e infelizmente, têm a oportunidade de aceder a ali. Diga-lhes, pois, por quanto tempo lhes vai negar esse direito. Não se esqueça que, como referiu, eles pagam impostos e são contribuintes, e é eles que está a prejudicar. E já agora, e atalho depois, explique lá ainda, todos nós por obséquio, o porquê da internet da Junta de Freguesia não funcionar em toda a sua plenitude, nem na Praça Bernardino Ribeiro, nem no Jardim Público. Então os contribuintes estão a pagar por um serviço que funciona mal, ou que pura e simplesmente não funciona? Já não está preocupado com os contribuintes? Faço-lhe ainda outra pergunta. Então as promessas eleitorais quebram-se assim? Então prometeu que havia internet wireless para toda a população? Fez uma propaganda dos diabos e no fim a montanha nem um rato chega a parir, mas apenas uma simples pulga. Não vai também responsabilizar o Paulo Selão pelo mau funcionamento da internet pública, pois não? Não vale tudo. Não pode valer tudo. Não quero terminar esta exposição sem me dirigir também ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Alcácer do Sal, pois é ele quem tem o pluro da cultura e, por consequência, as bibliotecas municipais estão sob a sua alçada. Sr. Presidente da Câmara, o senhor não pode, perante esta situação, ficar em silêncio como se nada se tivesse passado, sob pena deste se tornar ensurdecedor. Que medidas vai o senhor tomar no sentido de restaurar a normalidade quanto antes? Vai aparar este golpe, engolir o sapo e adotar uma postura passiva perante um ato de deslealdade, de enorme deslealdade, acrescento, política e institucional? Se nada fizer, e sem prejuízo do que referi anteriormente, o seu Executivo, e o senhor em particular, é corresponsável por cumplicidade tácita e vincula de forma automática a Câmara. Tão simples como isso. Tenha presente que a biblioteca é municipal e que, em última instância, é a Câmara, também ela, a responsável última por este enorme imbróglio.
O Paulo Selão dispensa apresentações. Os torranenses de todas as idades conhecem-me, desde sempre a mim, bem como os meus antepassados, tanto por via materna como por via paterna, os quais aqui vivem há gerações. Feliz ou infelizmente aqui cresci, estudei e tenho vivido. Não caí aqui de paraquedas e não caí de paraquedas na política nem na sociedade. Há mais de 10 anos que tenho um percurso de intervenção cívica, social e associativa. Um registro de serviço que não deixa a mais pálida dúvida. Onde andou o Sr. Virgílio Silva nos últimos 40 anos? Já nem faço a mesma pergunta em relação ao Sr. Presidente da Câmara, Vítor Proença, nem de muitos dos que eu rodeio, devo acrescentar. O qual, confesso, até hoje, ainda nem eu, nem a esmagadora maioria dos alcaçarenses sabem de onde é natural. Não me excluirão, nem a mim, nem seja a quem for. Todos têm o direito de participar na vida pública da freguesia, do concelho, do país, e não apenas os suspeitos do costume. Sim, mesmo sem ser eleito, é possível servir a comunidade onde estamos inseridos. E se ainda não tive nenhum cargo público, foi tão só porque ainda não aconteceu, e não apenas por, apesar de não ambicionar ou desejar ardentemente, procurar o conforto da crítica vã. Não fecha a porta a tal desafio. O Paulo Selão gosta de desafios e está pronto a ir para a linha da frente, pelo bom combate, por boas causas e dar o corpo ao manifesto, sempre que seja necessário. O Paulo Selão não é também daqueles que se limita só a aparecer quando convém ou quando é mais oportuno, mas sim sempre que seja necessário. O Paulo Selão não teme nem foge às suas responsabilidades, seja em que circunstância for, e lutará sempre e com frontalidade contra o oportunismo, a incompetência, a prepotência e a favor da democracia, dos mais fracos, da justiça e da liberdade, a qual se encontra neste momento, neste concelho e em particular nesta freguesia, fragilizada, ameaçada e sequestrada por um poder que se quer impor pelo medo e pela chantagem. É esse torrão manhoso, sistémico, decadente, medíocre, buçal, mesquinho, miserável, essa gente, a canalha, a cáfila, a ralé, que desde sempre tem bloqueado o desenvolvimento e bem-estar comum e que se tem servido das instituições a seu proveito próprio, que combate com todas as minhas forças. É a essa gente que eu me refiro e não ao torranense humilde, boa gente, confiável e que merece da minha parte toda a consideração, estima e respeito. Os torranenses sabem que é assim. Não sou eu que ando fugido ou comprometido e não é essa gente que me ameaça e insulta. São os lambotas que querem mostrar serviço e os pobres de espírito influenciáveis. É a sua gente, Sr. Presidente da Junta. Compreendo, portanto, a sua preocupação com as ofensas e difamações e a sua necessidade de defender aquilo que o Senhor chama de população do torrão. Não invoca o nome da população em vão. Concentre-se em governar e gerir a freguesia, que foi para isso que o elegeram. E deixe de uma vez por todas de jogadas manhosas, de embustes, de malabarismos, de truques de ilusionismo, de birras infantis e de cretinices. Eu circulo livremente pela freguesia e mesmo pelo concelho a qualquer hora do dia ou da noite. Não me calarei, não me calarão. Como disse, nunca fugi às minhas responsabilidades. Nunca me escondi e jamais me esconderei atrás de biombos ou no anonimato online. Assim era fácil. Assim é fácil. Dizia o então candidato Virgílio Silva em campanha eleitoral que para arranjar inimigos bastava dizer o que se pensa. É verdade. Eu próprio já tive no passado que enfrentar um processo judicial numa primeira tentativa de me silenciar. Não me intimidei então e não me deixarei intimidar agora, apesar de todas as provocações, de todas as ameaças, de todos os incidentes. Os torranenses sabem, podem confiar em mim e confiam efetivamente. Poucos se podem dar ao luxo de entrar na casa de muita gente, por força das explicações que dou, e transitar livremente, e até dar explicações aos seus filhos, muitas vezes a sós.
A sós? Queres maior prova de confiança? O Paulo Selão, por infortúnio? E não só, mas ficamos por aqui. Está há 4 longos anos desempregado, mas, por um lado, nunca chorou ou se lamentou, e jamais se pôs ou porá de joelhos. E por outro lado, nunca usou, e jamais usará, ao contrário de outros, as suas funções para se introduzir em casa alheia e roubar quem quer que seja, ou usar as instituições em que está inserido ou gere para dar desfalques, ou ainda, por erros e incompetência como gestor, contrair pesadas e impagáveis dívidas. É esta a diferença. Não sou detentor da verdade absoluta, nem tenho pretensões a tal. Da mesma forma, não pretendo ter sempre razão e cometo erros, devo fazer um parênteses, mas sempre assinei por baixo tudo o que publico, sabendo que frontalidade e desassombro têm um preço. A responsabilidade é minha, assumo e apenas a mim vincula, independentemente do local de acesso. E isso faz toda a diferença. Haja seriedade e pudor. Ficai bem.